gente, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de História e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a independência do Brasil e o primeiro reinado, tá bom? Bom, pessoal, após 13 anos de permanência na colônia, a família real, no dia 25 de abril de 1821, partiu de volta para Portugal, devido às circunstâncias da Revolução do Porto, em 1820, e à disputa interna na própria família real e na corte, né? Foram esses fatos que levaram Dom João VI a voltar a Portugal, e lembrando que ele foi de contragosto, ou seja, ele não foi muito feliz, ele queria permanecer aqui no Brasil. Vamos entender um pouquinho essa questão da família, né? Dom João era o segundo filho de Dom Pedro III e de Dona Maria I. O primeiro filho do casal, o príncipe Dom José, que era o irmão mais velho de Dom João, morreu devido à varíola. Por isso, quando Dom Pedro III morreu de embolia cerebral, Dom João se tornou o primeiro na linha de sucessão, ou seja, ele se tornaria o rei. Então, 6 anos após a morte do marido, Dona Maria enlouqueceu e apenas depois de 7 anos foi que ela realmente, foi dito que não tinha cura, que ela realmente estava louca, e em seguida, ela já faleceu também, vindo a falecer pouco tempo depois. E aí foi quando Dom João tornou-se rei, Mas ele, gente, não tinha muito manejo para isso, molejo, digamos assim. Além da morte de Dona Maria, Dom João teve que voltar a Portugal, porque a partir da experiência da Revolução Francesa, que divulgava os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, e a forma de governo com representantes eleitos, lá em Portugal tinha a Assembleia de Deputados, eles defenderiam os interesses do povo, Além de tudo isso, estourou a Revolução Liberal, que foi a de 1820, e que a cidade do Porto, que começou na cidade do Porto e se espalhou por todas as províncias portuguesas, convocando eleições para deputados que formariam a Assembleia Constituinte. Os deputados da Assembleia Constituinte Portuguesa se reuniram em Lisboa e escreveram uma Constituição para o país e exigiram que Dom João voltasse e jurasse se comprometer com o que havia sido deliberado nela. Bom, então Dom João foi obrigado a voltar a Portugal. No entanto, para não perder o domínio sobre o Brasil, que foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, quando a família real chegou, ele deixou aqui no comando do Brasil seu filho mais velho, Dom Pedro I, mostrou esse interesse, mostrou um interesse que ficou bastante claro, que aí, ao dizer ao filho que se fosse para o Brasil se separar, ou seja, se fosse para o Brasil ficar independente de Portugal, que antes fosse para Dom Pedro do que para outro. Ele usou as seguintes palavras: se o Brasil se separar, antes seja para ti que me has de respeitar do que para algum desses aventureiros. Então ele deixou bem claro ao filho que se não tivesse condições de manter o Brasil sob domínio de Portugal, que era melhor que se separasse, fosse comandado por ele, do que por algum outro aventureiro, certo? E nós temos aí, vamos lá. Quando, se reconvocaram as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa, rapidamente colocaram a votação em emenda que dissolvia o Brasil e dividia-se em províncias autônomas, cujos governadores, a maioria militares, deveriam ser indicados e nomeados pela Corte, que extinguia todas as instituições públicas administrativas criadas na época da entrada da família real, assim como demitia juízes, advogados, enfim, dissolvia tudo, todo o governo aqui, certo? E ainda, também determinava que Dom Pedro deveria retornar a Portugal, mas antes deveria ser enviado a outros países para ser educado. Era claro o objetivo das cortes, voltar a recolonizar o Brasil para restabelecer o monopólio comercial e assim voltar a ter lucro. Enfim, era a declaração de retrocesso ao Brasil,
visto que não interessava à elite brasileira nem aos comerciantes ingleses a volta do Brasil à condição de simples colônia, né? Ambos perderiam economicamente. Então, resumindo aí, né, esse trecho que eu li para vocês. A Assembleia de Portugal, né, os deputados, decidiram que o Brasil ia voltar a ser colônia. Né? E isso não era interessante para o Brasil. O Brasil já tinha uma certa independência, já comercializava com outros países. Então, o povo brasileiro não queria, tá bom? Mesmo assim, Dom Pedro as cumpriria se não fosse uma carta poderosa escrita por José Bonifácio e assinada por toda a junta província de São Paulo, na qual insurgia que o príncipe fosse contra as decisões da corte, se mantivesse no país. Essa carta simplesmente mudou a história do Brasil. Então, José Bonifácio, né, escreveu uma carta, foi escrita uma carta assinada por toda a junta provincial em São Paulo, pedindo aí, né, que o príncipe fosse contra a decisão de Portugal e permanecesse no Brasil. Então, Dom Pedro comoveu-se, né, com o texto e depois do abaixo-assinado com 8.000 nomes pedindo a sua permanência, decidiu: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Né? Essa frase é bem famosa. Depois disso, todas as tropas portuguesas, né, tentaram forçar o embarque de Dom Pedro para Portugal, mas, apoiado pela população e por tropas leais, o príncipe resistiu. Então, vamos recapitular o que aconteceu. Dom João VI voltou para Portugal a pedido, né, da Assembleia dos Deputados, né, de Portugal, que exigiram, né, sua volta para que ele se comprometesse mais com Portugal. E essa mesma Assembleia, né, decidiu que o Brasil voltaria a ser colônia, voltaria a ser dependente, queria recolonizar o Brasil, né, para lucrar, para ter domínio total sobre o Brasil. E a população brasileira não queria esse retrocesso, então eles escreveram aí, né, José Bonifácio, algumas pessoas escreveram aí uma carta, né, que foi assinada por mais de 1.008 pessoas na província de São Paulo, que pedia, né, que pedia que o Brasil, que Dom Pedro ficasse no Brasil e que lutasse aí contra as ordens de Portugal. E aí ele se comoveu e foi o que fez, né? Algumas tropas brasileiras, né, que estavam no Brasil, que eram mais leais ao príncipe, ajudaram a ele a permanecer aqui. E aí, né, nós temos essa famosa tela, que é o quadro, né, de Independência ou Morte, na tela de Pedro Américo, de 1888, né, à margem do Ipiranga, e quando Dom Pedro, né, teria dado o famoso grito. Bom, em seguida Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira, né, e liderada por José Bonifácio, para elaborar leis com base nos interesses brasileiros. No entanto, né, a notícia chegou bem rapidinho a Portugal, e o confronto entre os dois reinos se tornou inevitável. As cortes portuguesas não aceitaram a posição de Dom Pedro e em setembro chegaram cartas de Lisboas com absurdas e despropositadas decisões da corte. Imediatamente a esposa de Dom Pedro, né, Dona Maria Leopoldina, leu as cartas e as enviou para ele, que estava em São Paulo, resolvendo questões internas. Assim que as recebeu, Dom Pedro chegou de volta ao Rio de Janeiro. Após 5 dias de cavalgada, ele foi saudado como herói pelo povo. E aí, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. E em seguida foi coroado imperador constitucional do Brasil, pois foi escolhido pelo povo, né? E aí a gente vai lembrar, né, que o pai dele já preferia assim, né? Se o Brasil fosse ficar independente, que fosse, né, de Dom Pedro e não de outro aventureiro, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho aí do primeiro reinado, né, o primeiro reinado de Dom Pedro. É importante para que se estabeleça realmente a independência que outros países nas nações a reconheçam. Então não era só a gente gritar aqui que era independente e já ia ser independente, né? Bom, o Brasil estava nessa transição, né, em certa medida, de forma tranquila, apesar de lutas, né, que aconteceram aí com os portugueses, né? Principalmente aí no Pará, na Bahia, no Maranhão, onde os portugueses eram mais fortes e lutavam para impedir o processo. Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a autonomia do Brasil, e Portugal só se reconheceu em 1825.
né? Após a intervenção da Inglaterra, que tinha muito interesse comercial no mercado brasileiro, e a negociação de 2 milhões de libras a título de indenização paga pelo governo brasileiro. Então, o Brasil, né, já começou aí sendo obrigado a pagar essa indenização a Portugal, não bastasse tudo que eles exploraram. Bom, durante o primeiro reinado, Dom Pedro I enfrentou diversos problemas. Teve problema político, econômico, externo, certo? Os mais significativos desses problemas políticos foram as lutas, né, de cunho separatista, especialmente a Confederação do Equador, e os conflitos entre os deputados convocados para a Assembleia Constituinte, devido às divergências, né, envolvidas aí na elaboração da primeira Constituição, inclusive as do próprio imperador, bem definidas em sua frase, quando jurou defendê-la, se ela fosse digna do Brasil e dele próprio, ou seja, tinha uma Assembleia, né, para escrever a Constituição, mas essa Constituição tinha que estar de acordo aí com os interesses do imperador, senão ele não a defenderia. A maioria dos deputados da Assembleia, né, tinha uma postura liberal e democrata, ou seja, desejava garantir direitos individuais e limitar o poder do imperador. E era exatamente essa posição contrária ao desejo do imperador, que queria, né, controle total, inclusive de vetar deliberações do legislativo, causando conflito entre os legisladores e ele mesmo. Bom, as assembleias foram convocadas por Dom Pedro, também foram destituídas por ele no dia 12 de novembro de 1823, certo? E aí, depois disso, né, olha aí a assembleia. No dia seguinte, ele deliberou, né, ele proibiu, né, essa Assembleia Constituinte, e no dia seguinte, né, ele montou um Conselho de Estado para rapidamente elaborar a Constituição, a de 1824, que foi outorgada e na qual estabeleceu a separação entre poderes executivo, legislativo e judiciário, além também de ter o poder moderador, né, que foi definido como sendo a chave de toda a organização política, ou seja, havia os 3 poderes, mas Dom Pedro decidiria sobre tudo, porque estava à frente dos poderes, né? Executivo e moderador. Então, durante todo o período no Brasil, o Império, o país viveu sob uma monarquia constitucional, em que o governo era centralizado, tendo aí um sistema representativo na Câmara dos Deputados. Vamos entender melhor o que isso aconteceu, né? Com poucas palavras, para não ficar tão cansativo para vocês. O que é que aconteceu? Dom Pedro, né, ele proclamou a independência do Brasil, e aí essa independência começou a ser reconhecida por outros países. Portugal apenas reconheceu anos depois, né, quando a Inglaterra o convenceu. Mas para aceitar a independência do Brasil, Portugal ainda pediu, né, uma indenização. Bom, vindo aqui para o Brasil, Dom Pedro, né, ele escolheu uma Assembleia, né, Constituinte para escrever a Constituição, mas entrou em conflito, né, com essa Assembleia, pois ele queria poder total e a Assembleia queria apenas, né, que tivesse o poder executivo, judiciário, né, e legislativo. Então eles entraram em conflito e Dom Pedro, né, demitiu, digamos assim, toda essa Assembleia, convocando outra que escreveu a Constituição, né, tendo os 3 poderes, mas criando aí um poder moderador, que também era comandado por Dom Pedro, ou seja, tinha os 3 poderes, a separação, mas só podiam fazer coisas, né, que o imperador aceitasse, concordasse, né? Então era um pouco, digamos que não era tanta independência, tanta democracia, certo? Diante, né, dessa situação, houveram outros conflitos também, ok? Olha aí, ó. Teve um enfrentamento aí dos conservadores e liberais, né, no Brasil, e também teve muito endividamento do Brasil devido a esses conflitos, né? A gente sabe que a guerra, ela tem um preço, né? Se compra armas, se investe, enfim. Teve aí a Guerra da Cisplatina, a luta contra Dom Miguel, né? A instalação popular e as manifestações contra um assassinato que foi do jornalista Libério Badário.
fizeram com Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, abdicasse do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, que na época só tinha 5 anos, né? Então, o que é que aconteceu aí? Dom Pedro enfrentou vários problemas, várias situações, né, que o levaram a abrir mão do trono. E esse trono, como ele era passado de pai para filho, ficou para Dom Pedro II, que na época tinha 5 anos, e aí nós vamos ver na próxima aula, né, que foi o período aí do governo regencial, tá bom? O que é que vocês vão fazer, gente? Vocês vão ler o texto inteiro, na íntegra, certo? E aí vocês vão resolver as páginas 215, 216 e 220, tá bom? E só depois disso, vocês vão corrigir a atividade, tá certo? Ok? Eu vou gravar agora, né, a correção, deixar para vocês, mas vocês vão ter que parar, fazer a atividade e só depois corrigir, tá? Vamos lá para a correção. A primeira questão, gente, diz assim, ó: escreva sua opinião sobre uma das consequências da Revolução Francesa, né, em Portugal e no Brasil. Essa atividade, ela tá na página 215 do livro de vocês, tá? E aí é uma resposta pessoal, né? Você vai escrever sua opinião, né? Mas a gente tem que lembrar aí que os conceitos de liberdade, igualdade, fraternidade, né, incentivaram, né, a luta do Brasil em ser independente, certo? E também toda a vinda da família real para o Brasil e tudo mais. Ok? Segunda questão. Leia o que Dom João disse a Dom Pedro em sua partida e descreva qual era o interesse do monarca. Se o Brasil se separar, antes seja para ti que há de me respeitar, né, do que para algum desses aventureiros, né? Gente, Dom João, né, não queria perder o total domínio sobre o Brasil. Então ele disse ao seu filho isso, porque ele deu a entender o quê? Dom Pedro, se for para o Brasil se separar, ficar independente, melhor que seja sobre o teu comando, porque você vai me respeitar, né? Então, minha vontade ainda vai estar aqui. Se for outra pessoa, pode ser que seja diferente, certo? Então, quando ele diz aí, né, para você dizer qual era o interesse do monarca, você vai dizer o quê, gente? Você pode dizer com suas palavras que Dom João deixou seu filho, Dom Pedro, no Brasil, como seu regente para não perder o domínio total sobre o Brasil. Então, era de interesse de Dom João que Dom Pedro permanecesse. Quais foram as mudanças propostas pela emenda constituinte das Cortes Gerais extraordinárias à nação portuguesa? Gente, essa questão é um pouquinho extensa, né? Então, vamos lá. As propostas eram dividir o Brasil em províncias autônomas, dividir o Brasil em províncias autônomas, certo? Cujos governadores, a maioria militares, deveriam ser indicados e nomeados pela corte, ok? Demitir juízes, advogados, escreventes, todos que ocupavam postos nele. E ainda determinava que Dom Pedro deveria retornar a Portugal, mas antes, né, ser enviado para estudar em outros países. Então, as principais foram, vou repetir para vocês: dividir o Brasil em províncias autônomas, cujos governadores, a maioria militares, deveriam ser indicados e nomeados pelas cortes, que extinguiam todas as instituições públicas e administrativas criadas na época da família real. Demitir juízes, advogados, né, e todos que ocupavam postos neles, e ainda determinava que Dom Pedro deveria retornar a Portugal, mas antes ser enviado a outros países para, né, estudar. Ok? Vamos aí para a próxima página. Quarta questão. Qual o objetivo das cortes portuguesas com essa emenda, né? Bom, tinha um objetivo de recolonizar o Brasil, né? Recolonizar, ou seja, o Brasil retornaria ao domínio total de Portugal, né? Letra B. O que impediu Dom Pedro de cumprir a proposta das cortes? Bom, foi a carta escrita por José Bonifácio e assinada por uma junta
Provincial de São Paulo. Carta escrita por José Bonifácio e assinada aí por uma junta provincial de São Paulo. Lembrando, né, que tinha mais de 8.000 assinaturas, seria como um abaixo-assinado. O que dizia essa carta? Dizia, né, pedia que o príncipe fosse contra a vontade das decisões da corte e se mantivesse no Brasil, ou seja, que o príncipe Dom Pedro fosse contra Portugal e permanecesse no Brasil. Qual foi a decisão de Dom Pedro depois de ler a carta, né? Bom, gente, Dom Pedro decidiu ficar, né? Foi aí que ele disse aquela famosa frase: se for para o bem de todos, né? Se for para o bem... Não, me deu branco agora. Mas a famosa frase, né? Que diz que se for para o bem de todos, ele permanecia no Brasil. Então, Dom Pedro, né? Resolveu ficar no Brasil. A frase famosa é o seguinte: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu fico. Né? Então, Dom Pedro resolveu ficar no Brasil, tá bom? Letra E. O que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? Todo mundo sabe, né, gente? Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. E aí nós vamos para a página 220, né? Que lá só tem uma única questãozinha. Vamos lá, rapidinho. Pronto. Ó, pessoal, essa primeira questão aí, né, é um trecho sobre a Confederação do Equador. Né? Aí pede para vocês lerem, depois pesquisar e escrever um resumo com outras informações sobre esse acontecimento histórico. Eu vou pedir que vocês leiam, né, tá bom? Com calma aí. Mas não precisa fazer essa pesquisa não, porque o nosso conteúdo de história vai ser bem extenso, né, esse mês. Então vocês vão ler só a título de informação mesmo, tá bom? Não precisa fazer a pesquisa, não vai precisar enviar, tá bom? E aí, né, com isso nós encerramos aí esse conteúdo. Até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.